Voltamos então com Construir, Reformar e Decorar, aqui conversando com a artista plástica Cristiane Marcante. Cris, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o papel também de uma escultura. A gente falou bastante sobre telas, né, quadros. Eu gostaria de falar sobre a escultura como objeto também de decoração de um ambiente. A escultura também ela tem um papel muito importante, porque a gente fala de um tridimensional, então ela bem posicionada, também ela tem que ter um valor de destaque com uma boa iluminação, que de verdade a obra de arte em si, toda a escultura, uma tela, ela é a última parte da decoração. Todas as peças são muito importantes. Um tapete persa também ele é muito importante. Você vai ter um ambiente lá, ele tem um valor significativo. Você vai ter uma peça também de antiquário, também ela vai ter um destaque muito importante na decoração. Você vai ter uma peça, uma Bombay Luiz XV, elas têm um valor de destaque. Então, todas as partes são muito importantes na decoração num contexto em si. Por isso que a obra de arte ela é a última coisa a ser colocada dentro da decoração. Mas tudo é importante. E a escultura também é uma coisa que tem que ser muito importante ser olhado, é a questão da colocação dela. Você não vai colocá-la num ambiente estreito, num corredor. Ela tem que ter um destaque, ela tem que estar bem posicionada. Bom, nós estamos conversando sobre valores, né? Quando a gente fala sobre obra de arte, as pessoas pensam naquilo que a gente costuma ver na televisão, nos filmes, que é uma coisa assim muito cara, muito, né, longe do poder aquisitivo da maioria das pessoas, né? Mas não, hoje a arte está se popularizando e a gente sabe que eu gostaria que tu confirmasse se essa informação está correta, né? E mesmo assim, a gente vai numa galeria, hoje a gente tem quadros muito acessíveis, né? E que não são artesanatos, né? Artesanato. Eu queria saber a tua opinião a respeito disso. De verdade, hoje existe a democratização da arte, porque com o surgimento de várias galerias físicas e online também, que hoje a gente tem um acervo muito grande na internet, então a arte, os artistas ficaram mais próximos aos colecionadores, aos consumidores finais. Então é bem importante assim essa democratização, porque tu consegue, tu não precisa muitas vezes ir num museu, tu vai numa galeria, tu consegue ver uma obra de um artista consagrado, importante. Nós temos galerias muito boas, Porto Alegre, temos aqui em Caxias, São Paulo, não são lugares distantes para estar se apreciando e adquirindo uma obra de arte. Tem obras também que são vendidas através de leilões, que normalmente quem é colecionador, investidor, eles ficam atentos, né, e conseguem adquirir uma obra com certeza. E o valor que você me perguntou sobre as obras, ela vai muito que nem da trajetória e da exposição, que nem o artista bem consolidado, ele vai ter um valor diferenciado com certeza. Uma dica muito importante que eu quero deixar sobre valor. Dica é muito importante, a gente gosta sempre de dar dicas aqui no programa. A gente não pode comparar os valores de uma obra de arte e a gente não pode comparar artistas. Cada artista tem a sua trajetória, cada artista tem a sua técnica. Então, muitas vezes as pessoas querem... mas aquele quadro abstrato, eu também consigo fazer. Gente, não é assim. O artista ele passa por todo um processo criativo para fazer a sua pintura, a sua escultura. Tem muito estudo por trás disso, tem muito tempo de trajetória. Então, a gente não pode comparar um artista que está iniciando com um que já tem uma trajetória consolidada. Então, isso é uma dica bem importante. Então, por isso que eu digo, a gente tem que ler sobre a história do artista para realmente saber se ele vai ter um simples ponto na tela, mas por que aquele ponto está ali? É porque realmente é importante, né? Se tem um valor agregado, é porque ele tem já. E que nem eu disse, você pode estar fazendo um investimento e não só apenas decorando.
É aquilo que a gente estava falando, da diferença da arte mesmo e do artesanato em si. Exato. Né? É bem isso. E a gente estava falando também outra coisa bem importante, porque a obra de arte, quem dita o valor dela são os colecionadores, é um grupo bem restrito, né? Então, muitas vezes a gente tem artistas muito bons, com um quadro que vai decorar ou uma escultura que vai decorar teu apartamento para tua casa para muitos anos, né? E que tem um valor que muitas vezes não caiu no gosto daqueles que ditam os valores. É isso ou não? É, porque também a obra de arte, ela passa por críticos. Então, se você receber uma crítica, você tem premiações em salões, você expôs em museus significativos durante a sua trajetória e realmente ela foi aceita pelos colecionadores, pelos críticos de arte. Você vai crescendo dentro da sua trajetória, você vai fazendo um currículo muito interessante. Então, é isso, é o mercado que diz se você vai ser um artista que vai estar no mercado ou não. Vai ter um valor menor ou vai ter um valor expressivo. Para quem é leigo, então, ele entra numa galeria, ele deve consultar um arquiteto, um decorador. Qual é a tua dica bem objetiva? Eu acredito que se a pessoa é leiga, realmente ela tem que procurar um profissional. Normalmente, quem tem obra de arte dentro da sua galeria está preparado para dar orientação, para falar do artista, da trajetória, da história. Então, assim, é só perguntar que as pessoas vão estar preparadas para dar todo tipo de informação que o cliente, enfim, vai necessitar. Ou também a gente pode passar com a ajuda do arquiteto, enfim, isso não tem problema nenhum. Outra pergunta que eu acho bem pertinente é o seguinte: quem é de Caxias, tu é da região aqui, sempre criticou a falta de hábitos né, culturais, toda aquela trajetória cultural que a cidade tem. Hoje, tu acredita que mudou, continua assim, estamos no caminho? Qual é a tua opinião a respeito disso? Nossa, Caxias vem mudando muito. Eu tô muito feliz com essa movimentação artística que a gente está tendo aqui. Os artistas estão mais unidos. Nós temos pessoas... Tá um pouco, assim, é um processo lento, porque parte muito da nossa educação, da nossa cultura. Mas eu vejo assim que de poucos anos para cá mudou muito o cenário artístico. Então, os artistas também estão mais próximos das pessoas. As pessoas conseguem chegar até o ateliê dos artistas, conseguem ter contato devido a essas movimentações. Muitas exposições de fotografia, de escultura, de pintura. Isso deixa os artistas felizes para produzirem. Os artistas também caxienses, tem muitos artistas que atingiram o cenário nacional, internacional. Temos artistas muito bons aqui. Então, é só ficar atento. A imprensa também tem ajudado muito na divulgação. Isso é muito importante. Temos pessoas apoiando a arte. Isso tem um valor muito, muito, muito importante para o artista. Eu acho que, resumindo, eu me lembrei daquela frase da música famosa do Milton Nascimento: todo artista tem de ir onde o povo está. É aquilo que tu falou da democratização, né? Exato. Bom, infelizmente, eu acho que nosso tempo já está acabando. E eu gostaria de agradecer a ti, né? Maravilhosa essa galeria, maravilhosa entrevista. E também aos patrocinadores, que são a Hometech, a Móveis de Mar, que é a Persian Collection, a Fórmula Estofados, a New Móveis Planejados e o apoio da La Cortinella. Semana que vem a gente volta com o programa Construir, Reformar e Decorar, aqui pelo canal 13 de Sistema Digital, 8 no analógico da NET Cidade, com mais algum assunto importante. Até lá, muito obrigado pela audiência. Intoxicate your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me who feels it. Music plays a mind trick. Watch me.